Oi, tudo bem? Esse questionário hoje é sobre a família real brasileira. Vamos ver o quanto você sabe a respeito? Antes disso, dá uma joinha aí, compartilhe e se não tiver assinado o canal, assine, ok? Vamos então à primeira pergunta. Qual foi o motivo da independência do Brasil? Foi a Guerra Civil, a pressão internacional, foi a Declaração Unilateral de Dom Pedro I ou a Revolução dos Farrapos em 1882? Vamos à resposta? É a letra C, Declaração Unilateral de Dom Pedro I. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Letra A, Dom João VI. Letra B, Dom Pedro II. Letra C, Dom Pedro I. Letra D, Dom Miguel. Resposta. Letra C, Dom Pedro I. Ele foi o primeiro imperador do Brasil, proclamando a independência em 7 de setembro de 1822. Terceira pergunta. Qual foi o nome da esposa de Dom Pedro I? Foi a Dona Maria Leopoldina de Áustria, a Dona Carlota Joaquina de Bourbon, foi a Dona Maria I de Portugal ou a Dona Maria II de Portugal? Resposta. Foi a Dona Maria Leopoldina de Áustria. Pergunta 4. Qual foi o último monarca do Brasil? Foi Dom João VI? Foi Dom Pedro II? Foi Dom Pedro I? Ou foi Dom Miguel? Resposta. Dom Pedro II foi o último imperador do Brasil, reinando até a proclamação da República em 1889. Pergunta 5. Qual era o nome do pai de Dom Pedro II? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Miguel ou Dom Antônio? Resposta. Dom Pedro I. Pergunta 6. Qual foi o nome da última imperatriz consorte do Brasil? Foi a Dona Maria II de Portugal, Dona Carlota Joaquina de Bourbon, Dona Teresa Cristina de Bourbon ou Dona Maria Leopoldina de Áustria? Resposta. Dona Teresa Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II. Sétima pergunta. Qual era o título oficial de Dom Pedro I antes de se tornar imperador? Ele era príncipe regente, rei de Portugal, duque de Caxias ou conde de? Resposta. Ele era príncipe regente, alternativa A. Dom Pedro I era o príncipe regente do Brasil antes de se tornar imperador, pois estava substituindo seu pai, Dom João VI, que havia voltado a Portugal. Pergunta 8. Qual era o nome da mãe de Dom Pedro II? Dona Maria II de Portugal, Dona Leopoldina, Dona Carlota Joaquina de Bourbon ou Dona Teresa Cristina de Bourbon? Vamos à resposta? Alternativa B, Dona Leopoldina de Áustria. Vamos à outra pergunta. Pergunta 9. Qual membro da família real foi regente do Brasil durante o período da transferência da corte portuguesa para o Brasil? Dom João VI, Dona Maria II de Portugal, Dom Pedro I, Dona Carlota Joaquina de Bourbon.
Resposta. Alternativa A, Dom João VI. Pergunta 10. Qual foi o nome da filha mais famosa de Dom Pedro II? Alternativa A, Dona Maria II de Portugal, Dona Isabel, Dona Leopoldina ou Dona Carlota? Resposta. Alternativa B, Dona Isabel, conhecida como a Redentora, foi responsável pela assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Pergunta de número 11. Qual cidade foi a capital do Império do Brasil? Alternativa A, São Paulo. Alternativa B, Salvador. Alternativa C, Rio de Janeiro. Alternativa D, Brasília. Vamos à resposta. Resposta. Alternativa C, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a capital do Império do Brasil durante todo o período imperial. Pergunta 12. Qual foi o sobrenome da família real do Brasil? Bragança, Bourbon, Habsburgo, Saxe-Coburgo. Vamos à resposta? Bragança, alternativa A. Vamos para outra pergunta. Pergunta 13. Qual foi o ano da proclamação da independência do Brasil? 1808, 1810, 1822 ou 1830? A resposta? 1822. Pergunta 14. Qual membro da família real foi conhecido por seu envolvimento na causa abolicionista? Dom Pedro I, Dona Teresa Cristina de Bourbon, Dona Isabel, Dona Maria da Glória? Resposta. Letra C. Dona Isabel, ela assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Última pergunta. Quanto tempo durou o governo de Pedro II após o período regencial? A, 19 anos. B, 29 anos. C, 39 anos. D, 49 anos. Resposta: 49 anos, de 1840 a 1889, ano em que foi proclamada a República. Muito obrigado por estar conosco. Pedimos que você assine o canal, se não tiver assinado. Não esqueça de dar o joinha, de compartilhar com os contatos e comentar. Muito obrigado.